Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês e que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa trazer ânimo e fortalecimento por intermédio dessa palavra, nos instruindo e talvez trazendo alguns esclarecimentos. Eu falo, eliminando algumas dúvidas de alguns corações ansiosos aqui. O texto para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Jeremias. Quero ler com vocês o capítulo 13, o verso 1 em diante. Diz assim: O Senhor me disse: vá, compre um cinto de linho e vista-o, mas não o lave. Comprei o cinto de linho, como o Senhor me havia instruído, e o vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor: pegue o cinto de linho que está vestindo e vá para o rio Eufrates. Esconda ali num buraco entre as pedras. Fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor havia me ordenado. Glória a Deus, irmãos. O profeta Jeremias, eu gosto muito desse livro de Ezequiel, porque, primeiro, quando eu percebi, e aqui quero dar um testemunho particular antes de começar a introduzir de fato, foi as palavras que o Senhor mais me trouxe quando eu percebi que estava no deserto. Quando percebi que precisava de uma transformação na minha maneira de pensar. Porque foram os profetas que profetizaram no cativeiro babilônico. E Jeremias, ele profetizou durante o acontecimento. Quando ele começou, Judá ali e toda Israel era próspera e eles se viam abençoados, até por causa dos sacrifícios que eles tinham pelo filho de Moloque. Então, ele sofreu grande resistência e por isso ele era chamado de profeta chorão. Chegou a ser preso e viveu uma vida com Deus de obediência ao chamado, mesmo não se sentindo capaz, como nós vemos ali ele falando para Deus logo depois do Jeremias 1:5. Ele fala: eu te escolhi para ser profeta das nações ainda quando estava no ventre da sua mãe. Ele fala: eu falo como um menino, me sinto um menino. E pelo que se entende, aquilo ali aconteceu, aquela conversa com Deus, ainda na adolescência. Bom, pensando nisso, pensando nesse chamado, eu quero mostrar para vocês e quero trazer essas palavras ao nosso coração, justamente falando sobre um pouco do chamado desse homem que serviu ao Senhor fielmente e com toda devoção. Ele fala: o Senhor me disse: vá, compre um cinto de linho e vista-o, mas não o lave. Glória a Deus, irmãos. O capítulo 13 mostra como Deus usava o profeta Jeremias. Era uma maneira de encenar, junto com Ezequiel também, que além de receber a palavra, ele vivia a palavra, irmão. E o chamado muitas vezes vai exigir, muitas vezes não, ele vai com certeza exigir isso de nós. Mas o impressionante é que Deus nem mostra para ele como comprar. Deus manda ele comprar um cinto. Por quê, irmão? Porque o chamado exige de nós pagar um preço. Nós teremos que pagar um preço. Olha, e a instrução veio junto: vista-o e não lave, que é justamente a questão da encenação. Agora, todo chamado, irmão, independente se é para profeta, independente se é para esposo, para esposa, independente se é para funcionário público, independente se é na igreja ou independente se é dentro de um comitê que nós estamos vendo, está começando agora justamente a época de campanha eleitoral e precisamos, né, irmão? Precisamos, né, minha irmã? Ficar bastante atento em quem nós vamos votar, porque quem já esteve lá não precisa prometer nada. É só mostrar que cumpriu aquilo que prometeu nas campanhas passadas e assim nós estarmos atentos, porque se pagaram o preço e falaram e agiram conforme falaram, não precisam falar nada, só precisam mostrar o currículo, não é verdade? Nós usarmos o nosso direito de escolha sabiamente para que não venhamos a padecer, não é verdade? E mostrar como Jeremias, mostrar pagando um preço, irmão, sabe? Mas mostrar justamente como deve ser feito. Olha, o Senhor, em Lucas 9, ele mostra o preço do chamado do discípulo, a partir do verso 51, se eu não me engano, do verso 57, irmão. Alguns que chamam o Senhor de Jesus e queriam seguir, mas eu gosto justamente do último versículo. Por quê? Porque ele fala justamente que
quando o Senhor chama e nós aceitamos o chamado, o Senhor não se agrada que volte atrás, ele gosta de que pague o preço. Ele fala, mas Jesus lhe diz, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, todo aquele que resolve obedecer à minha vontade, mas quando se depara com a dificuldade que é largar a mão, não agrada a Deus. Deus não agrada, meu irmão, de pessoas que não suportam a dificuldade. Deus não agrada de pessoas que põem a mão no trabalho e retrocedem por qualquer um que seja o motivo, por qualquer um que seja o levante do inimigo, irmão. E nós percebemos que com Jeremias não foi assim, porque a palavra fala no versículo 2, comprei o cinto como o Senhor me havia instruído e o vesti. Seguiu a instrução do Senhor, irmão, obedeceu, foi fiel. Então, não se prenda, meu irmão, sabe? Mova-se pela palavra, mas também mova-se pelo Espírito. Foi o que ele fez. Exatamente como o Senhor falou, foi exatamente como ele fez. Olha, o chamado ele vai exigir de nós um limite. Eu gosto quando o salmista declara em Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Por quê, meu irmão? Porque, primeiro, nós temos que estar debaixo para estar justamente acessível ou dentro do limite dessa sombra. A partir do momento que nós saímos daquele limite, o Senhor não está mais conosco. Perceba que Jeremias não fez nem mais nem menos, irmão. Ele comprou o cinto como o Senhor tinha mandado e o vestiu. Não fez nem mais nem menos. E nós não precisamos fazer nem mais nem menos. O que precisamos fazer é exatamente como o Senhor mandou. E se ele não deu ordem ainda, continue vestindo o cinto, continue comprando o cinto. Não é necessário, irmão, inventar. Não é necessário fazer a mais. Mas também, por favor, não faça a menos. Olha, 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 21, Pedro fala assim, para isso vocês foram chamados. Pois Cristo, que sofreu por vocês, é o seu exemplo. Sigam os seus passos. Cristo é o exemplo, irmão. Cristo é o exemplo. Não precisamos nem fazer mais e nem fazer menos daquilo que o Senhor nos mandou. É exatamente esse limite que nós vamos agradar o coração do Pai. E quando nós nos colocamos a fazer, o que acontece? A palavra fala, então recebi outra mensagem do Senhor. Irmão, eu quero fazer uma advertência aqui, porque tem irmãos que estão esperando um tapa nas costas de Deus. Com perdão da palavra, né, irmão? Eu sei que tem irmãos aqui que já receberam a palavra, mas procrastinaram. Não procrastine. Por que ele recebeu outra palavra, irmão? Por que ele recebeu outra instrução do Senhor? Porque ele agiu com fé, irmão, na obediência. Agora tem irmãos que estão esperando, sabe? Tem alguns irmãos que eu creio assim que tem uma dificuldade muito grande, ou às vezes de entender o Senhor, ou então fica esperando algo majestoso, como por exemplo estrelinhas brancas brilharem por cima assim. Embora o Senhor se mova no sobrenatural, irmão, já tive muitas experiências sobrenaturais e já contei algumas aí para vocês no canal. Mas nem sempre vai ser assim, irmão. Às vezes vai ser aquela voz no nosso interior, sabe, nos movendo justamente a fazer algo, e normalmente nós não queremos fazer. Outra coisa que nós percebemos sobre como o Senhor fala é que as pessoas ao nosso redor vão começar a falar muito sobre determinado assunto que dispara um gatilho de uma palavra que o Senhor falou ao nosso coração e vai remeter justamente àquilo. A forma de o Senhor falar, irmão, é multiforme, a multiforme graça de Deus. Nós temos uma forma de falar com Ele, e é justamente por meio da oração. Eu não condeno nenhum dos irmãos, por quê? Porque a dificuldade de ter entendimento daquilo que o Senhor está falando, às vezes nós até escutamos mesmo a voz de Deus, o que nós não entendemos é que é Deus falando ou o que Ele está nos mandando fazer. E algo que eu gastei muito tempo de oração para executar o meu chamado de forma mais acertada, e foi automaticamente me
colocando mais perto do Senhor e falando: Senhor, eu não entendo, eu preciso entender o que o Senhor está me falando. Eu tirava uma palavra, orava às vezes sobre algum assunto e eu falava para o Senhor: Senhor, eu não entendo, eu não consigo entender. O Senhor é o Deus que acrescenta entendimento, me dá entendimento. Irmãos, e isso foi sendo espetacular para mim. Por quê? Porque a voz de Deus foi se tornando cada vez mais audível. Eu não tenho mais dúvida. Eu não tenho mais dúvida mesmo, sabe? Mas é um passo a passo, é algo que nós precisamos abrir o coração na sinceridade, sabe? Às vezes vai nos faltar um pouco de espiritualidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo a nossa humanidade, irmão. Estamos dentro da nossa carne. Deus é espírito. Então, sabe, não se prenda, meu irmão. Olha, Deus, meu irmão, te instruirá à medida que você caminhará. Não se prenda a um momento, não procrastine, sabe? Não fique ali parado. Não fique ali parado, irmão. Deus tem mais instrução e Ele quer te caminhar. Olha, eu gosto justamente porque quando Deus mandou Abraão sair da casa dele, o que ele falou? Vá, sai do meio da tua parentela. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai do meio da tua parentela, no meio da tua família e vá para a terra aonde eu te mostrei. Sai da casa, da parentela e da família, irmão. Ou seja, todas as influências. Por quê? Porque eu quero te fazer um disco virgem, irmão. E é isso a intenção de Deus. Deus quer formatar, irmão. Usando a linguagem hoje aí dos técnicos de informática. Ele quer te formatar, quer deixar você virgenzinho. Para quê? Para que você escute somente a voz dele e se torne um servo obediente. Mas o que Abraão fez? Levou Ló, irmão. E aí demorou, aconteceu alguns problemas entre os pastores de Ló e de Abraão, até que Abraão resolveu atender o chamado de Deus lá do começo. Dispensou Ló, irmão. Quando ele dispensou Ló, apareceu Deus novamente, falou assim: ó, olhe para as estrelas do céu, olhe para o chão que você pisa e conte a areia do mar, se é que você pode contar, porque eu lhe darei todas as terras. Ou seja, falou e prometeu e mostrou o que iria acontecer, mostrou o futuro glorioso, irmão. Então Deus, ele está doidinho para nos instruir. Deus, irmão, ele sempre vem com a intenção de nos instruir, mas é nós que não obedecemos como nós queremos. Talvez pela carência de filhos, que é justamente o que a história de Abraão conta, porque Deus prometeu Isaac para ele, ele não quis deixar Ló, quis levar um pouco. E nós vimos que lá na frente deu problema, irmão, porque Deus sabe do futuro. Olha, em Salmos capítulo 32, versículo 8 fala: eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Então Deus está falando com alguns irmãos aqui: não se prenda, eu já falei o que você deve fazer, você ainda não fez, e eu estou esperando. E nesse momento nós começamos a achar que foi coisa da nossa cabeça, que Deus está em silêncio, que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, que a missão não era verdadeira, mas nós cumprimos exatamente como Deus mandou para nós fazermos? É da forma dele. Derekamandaraia, o plano é dele. Rikamandarabada soyandaramandaraia, a promessa é dele. Rabada shekamandarandakaya, não haverá dúvidas quando tudo terminar, que se não fosse ele, você não conseguiria nem chegar na metade do caminho. Rabadaya mandaraia, porque é tudo sobre ele. Então obedeça. Saia desse lugar e vai para o lugar onde ele te mostrou. Olha, no versículo 4, ele já estava acostumado a obedecer. Peguei o cinto de linho que estava vestindo e fui ao rio Eufrates, irmão. Agora, Jeremias se tornou um pouco mais obediente, não é verdade, irmão? Então, eu quero falar para vocês. O rio Eufrates ficava a mais ou menos 480 quilômetros da onde ele morava, que era em Jerusalém ali. E ele foi, irmão, talvez em alguma caravana, não se sabe, a história não conta, mas ele foi. Comprou o cinto, não sei se foi no dedão pedindo carona, mas foi. Porque, irmão, quando Deus vê que nós nos obedecemos, irmão, uma coisa vai acontecer
muito mesmo. Por quê, irmão? E eu amo, para te falar a verdade, isso, sabe? Às vezes Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto. Nós vamos para um lugar bem longe, para um lugar onde é difícil, para um lugar às vezes onde nós não queremos. Alguma coisa que parece maluquice, irmão. Ó, fala a verdade, comprar um cinto, vestir ele e não lavar já não é maluquice? Agora você começar a viajar 480 quilômetros para longe da sua casa, Deus pirou, irmão. Deus pirou. E às vezes Deus vai nos tirar, meu irmão, da zona de conforto. Sabe por quê? A zona de conforto é aonde mora o perigo. Eu quero repetir porque eu creio que alguns corações aqui precisam ouvir isso. A zona de conforto é aonde mora o perigo. Jesus Cristo sabe disso. E ele fala em Lucas 9, versículo 57. Um daqueles que ele fala que queriam seguir. E chega e fala assim, ó, quando iam passando, alguém disse a Jesus, eu seguirei sempre, aonde quer que for. Parece nobre, parece majestoso. Parece alguns irmãos que eu vejo, irmão, muito emocionado. Cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade. Mas tudo que eles querem, na verdade, é resolver o problema deles. E se dispõe a seguir Jesus, pensando que o Senhor, talvez, num passe de mágicas, possa dar a solução rapidamente. Mas eu quero te falar, irmão, é um caminho e não apenas um passo. E a zona de conforto é onde mora o perigo. Olha o que Jesus respondeu. Eu não possuo nenhum lugar para encostar a cabeça. As raposas têm covas para morar e o pássaro tem ninho. Porém o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça aqui na terra. E você quer saber de uma coisa, irmão? Algo pessoal, algo do irmão Alisson. Eu amo o Senhor não me deixar na minha zona de conforto. Por quê? Porque me fez mais forte, porque me fez mais obediente, porque me fez um homem de fé, porque me proporcionou experiências com o rei, porque eu sei que ele é vivo e verdadeiro e que toda promessa que ele faz, ele cumpre, porque não há nada que o possa parar. A zona de conforto é onde mora o perigo. Vocês percebem o que Jesus respondeu para ele? Eu não tenho lugar onde morar, irmão. Eu não tenho aonde encostar a cabeça. Até mesmo esses animais que vocês veem passeando por aí, tem, eu não. E você quer mesmo me seguir? Por quê? Porque ele sabia o que tinha dentro do coração daquele homem. Então, irmão, olha, ele fala assim, ó, esconda-o ali num buraco, entre as pedras. E muitas vezes o Senhor vai fazer isso, irmão. Muitas vezes ele vai mudar o rumo da caminhada, nos tirar da zona de conforto e mudar o rumo. Primeiro ele fala aparece, depois ele fala esconde. Primeiro ele fala vai lá, e depois ele fala vem pra cá. Primeiro ele fala vai pra direita, depois ele vai pra esquerda. Eu já falei e creio que é pertinente eu falar, irmão, a promessa é imutável, mas a direção de Deus não. A direção de Deus ela muda, irmão. Muitas vezes ele muda o rumo e nós precisamos entender isso, que não é mudança de promessa. Olha o que o apóstolo Paulo viveu no capítulo 16, versículos 7 e 9. Do 7 ao 9, fala assim, ó, por isso eles foram pela fronteira, pela Mísia da província da Bitínia, porém mais uma vez o Espírito de Jesus os impediu. Mas então eles contornaram a província da Mísia e desceram a Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão e em seu sonho viu um homem da Macedônia na Grécia suplicando, venha para cá e nos ajude. Por que o Senhor faz isso, irmão? Primeiro, eu creio que muitas pessoas, por exemplo, muitas pessoas que o irmão Alisson vai pregar, e eu aprendi a ter paciência com as pessoas, a esperar elas passarem pelo processo de quebrantamento do coração, para eu poder ajudá-las verdadeiramente como elas precisam. Por quê? Porque senão, muitas vezes, elas vão querer ditar o rumo daquilo que eu devo fazer como ministrante e como mensageiro do Senhor Jesus, até mesmo querendo comandar a palavra. Às vezes não é o tempo de uma pessoa, às vezes não é o tempo de você estar em algum lugar, não era o momento. Pregar a palavra de Deus é uma coisa boa? Sim, era o que Paulo queria fazer justamente naquele lugar, mas o próprio Espírito de Jesus impediu ele. E naquela mesma noite, quando ele descansou o coração, o que aconteceu? Ele sonhou com um homem que ele tinha que ir para Macedônia, irmão. Então às vezes Deus vai mudar o nosso rumo, irmão. Por quê? Porque a pessoa, porque o lugar onde nós estamos sendo preparados justamente para cumprir um propósito, não está preparado para nos receber. Aramandaraia. Então obedeça, irmão. Por quê? A palavra fala, ó,
Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor havia ordenado. Irmão, esse cinto que Jeremias escondeu, irmão, mostrava o orgulho do povo de Israel. Por isso que ele mandou não lavar, por isso que ele mandou esconder lá. E esconder na fenda da rocha fala justamente da morte e da ressurreição. Jesus ficou num túmulo novo, que fala da fenda da rocha. Moisés também, para ver a glória de Deus, precisou se esconder na fenda da rocha. E quando nós obedecemos fielmente, meu irmão, nós desfrutamos bênção. Então qual é o seu problema? Qual é a verdade que você carrega, que Deus lhe falou como promessa? Porque o cinto representa isso na armadura de Deus, a verdade. A verdade daquilo que Deus falou. Jesus é a verdade. Naramandaraba da soia. Coloca na fenda da rocha, irmão. Ele colocou junto ao rio, meu irmão, um rio de águas vivas. Quando nós colocamos o nosso problema, a nossa verdade, a nossa promessa na fenda da rocha, é banhado. E primeiro ele vai ter a aparência de podre, irmão, porque foi isso que aconteceu com o cinto de Jeremias. Ele ficou podre, e foi o que Deus falou para Jeremias no final dessa conversa. Ele falou assim: assim como você comprou e pagou pelo cinto, assim eu farei com o orgulho da nação de Israel. Irmão, Jeremias era considerado o profeta chorão. Ele sofria por esse povo, viveu intensamente, como eu falei, o chamado, foi preso pelo chamado, foi espancado, muitas vezes maltratado. Mas mesmo assim Deus dava vitória para ele, porque Deus era com ele. E o chamado implica nessas coisas, irmão. Implica nessas coisas, mas quando nós obedecemos fielmente, nós desfrutamos a bênção. Deus cumpre aquilo que ele promete. E eu quero terminar declarando sobre a vida de vocês, Isaías capítulo 1, versículo 19. Obedeça atentamente as minhas palavras e você comerá o melhor dessa terra. É o melhor, irmão, que Deus tem para você. Mesmo que seja debaixo de sofrimento, e todo sofrimento, ele vem apenas para fortalecer e nos preparar. É melhor sofrer com Deus que sem Deus. Então acalma o coração e desfrute, confia e aproveite o processo. No final desse processo, no final desse chamado, tem aquilo que ele colocou no teu coração, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra em forma de um chamado, e que o Senhor Deus possa trazer a recompensa para o teu sacrifício. Até uma próxima. A paz do Mestre esteja com todos. Tchau, tchau.